Olá, turma, professor AEDJ aqui. Olha só, na última aula eu deixei para vocês um exercício e já notei que muita gente não assistiu a última aula e nem fez o exercício, tá bom? Então, basicamente, o objetivo dessa aula aqui é resolver o exercício e contextualizar, desmistificar as dificuldades que vocês podem encontrar durante a resolução do exercício. O exercício basicamente era determinar a armadura desse pilar de canto aqui, baseando apenas no momento inicial, certo? No momento de topo. Olha só, isso aqui é só um treino, certo? Porque existem vários momentos que ainda a gente vai estudar, mas eu queria basicamente que você desenvolvesse o que a gente aprendeu na última aula relacionado à determinação dos momentos de topo devido à excentricidade de primeira ordem, excentricidade inicial. Então, eu dou os dados do pilar, o carregamento das vigas e dou as características geométricas da viga, tanto num sentido quanto no outro, beleza? O que é necessário fazer? É primeiramente necessário fazer aqui a determinação tanto da orientação x e y desse pilar. Quando eu estou na orientação x, por exemplo, minha base aqui vai ser 20, a altura do pilar vai ser 60. Já na direção y vai ser o contrário, a base vai ser 60 e a altura vai ser 20. Como eu sei que a maioria vai começar logo resolvendo na orientação x, porque é o que a gente fez na última aula, eu vou resolver na orientação y para contextualizar. Então, na direção y, o que eu vou ter? Olha só, eu tenho um comprimento aqui, eu tenho um comprimento de viga de 3 metros, tá bom? 3 metros. Então, nessa direção aqui, ó, 3 metros. Então, eu vou pegar essa orientação. Está aqui 3 metros, certo? Então, vou calcular o momento no engaste aqui, ó. PL ao quadrado sobre 12. O L é 3 metros, então, o meu carregamento é 12. Vou achar o momento de engaste igual a 9. Achei meu momento de engaste, eu consigo achar em seguida a inércia da minha viga, BH ao cubo sobre 12. A viga é 15 por 45. Resolvendo aqui, vai dar esse meu momento de inércia para a viga. Só que eu não estou interessado no momento de inércia, eu quero saber a rigidez. Então, 4 vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento da viga, que é 300. Então, 4 vezes o valor que a gente acabou de encontrar aqui, 113.906,25, dividido para 300, acho o momento de inércia de 1.518,75 centímetros cúbicos. Beleza, vou guardar essa informação aqui, que é a rigidez da viga, meu momento de engaste, e vou continuar, beleza? Coloquei aqui as informações que eu tenho, lembrando que eu estou resolvendo na direção Y, vocês vão fazer na direção X, aí só para contextualizar. Então, vamos fazer do pilar aqui. O pilar, o momento de inércia dele nessa direção, a base é 60, certo? E a altura é 20. Então, resolvendo aqui, o momento de inércia dele vai dar 40.000 centímetros a quarta. A rigidez do meu pilar, como ele é engastado, certo? Ele vai ser, no caso, 6 vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento, que é 315. A gente já tem um momento de inércia. Acho, então, dessa maneira, a rigidez do meu pilar 761,90 centímetros cúbicos. Beleza. Achei essas informações e eu já tenho todos os dados necessários, então, para fazer a determinação do meu momento que é transmitido da viga para o pilar. Lembrando que essa rigidez do pilar, como ele tem seção constante, ele não muda a seção, não diminui nenhum dos lados, eu vou dizer que essa rigidez do pilar é tanto o pilar superior quanto o inferior. Alguns edifícios, principalmente os andares mais elevados, há ocorrência
de mudança de seção. Então, se houver isso, a gente precisa considerar. Aqui não, como para efeito didático, a gente não está mudando a seção. Feitas essas considerações, então, a gente pode calcular o momento que atua no pilar, certo? Levando em consideração o momento do engaste, que a gente já determinou que é 9, e a rigidez do meu pilar, tanto na parte superior quanto inferior. Então, fazendo a substituição, lembrando que eu tenho de rigidez do meu pilar 761 e da viga 1518. Então, fazendo a substituição, quer dizer que no meu pilar vai atuar tanto no topo quanto na base um momento de 2,25 kN, beleza? Esse momento ele vai atuar na parte superior, certo? No topo e na base, na direção Y. Isso aqui, gente, eu fiz na direção Y. Por quê? Para cada direção que eu preciso fazer, como é um pilar de canto, eu vou precisar recalcular tudo isso. Eu já fiz isso daqui também e coloco aqui na direção X. O momento no topo vai dar 11,72 e na base também. O que vai mudar a orientação geométrica e o comprimento da viga. Então é necessário recalcular tudo novamente e o que eu fiz aqui é o Y. Eu vou só trocar a ordem aqui, gente, só para ficar mais fácil no nosso entendimento na hora de dimensionar. Tá aqui, eu só mudei a ordem. O que eu tenho aqui? Na questão 2 já, ele pede quanto que seria a excentricidade e a armadura na questão 3. Então, eu tenho um 320 de carregamento, orientação X, qual que é a seção, e orientação Y, qual que é a seção. Característica do concreto, 1,43 kN/cm², considerando o FCK de concreto 25 MPa. O aço CA50, o FYD 4348, D' sobre H igual a 0,10. O que eu preciso fazer? Calcular o Mi, certo? O Mi, momento reduzido, momento fletor reduzido, em função desses momentos aqui. Então, por exemplo, o MX, porque direção X, eu majoro esse meu momento na direção X, dividido por P, H ao quadrado, vezes sigma CD. Olha só, o meu momento aqui é 11,72, então eu vou multiplicar pelo coeficiente de majoração e multiplicar por 100 para ir para quilonewton vezes centímetro. O meu B aqui é 20 e a altura é 60. Então, substituindo aqui, fica nessa configuração e o meu Mi vai dar 0,02, beleza? Faço isso, faço na direção Y também. O meu momento aqui, no caso, é MDY, a base Y, HY, sigma CD. Então, fazendo isso daí, a gente considera aqui, olha só, lembrando de multiplicar por 100 aqui para ir para quilonewton vezes centímetros, pois embaixo eu estou utilizando tanto a base quanto a altura, tudo em centímetros. Então, a gente chega no valor de Mi de 0,01. Beleza. Vou salvar esses valores aqui, ó, o valor de Mi, X e Mi, Y. Como é uma flexão composta do tipo oblíqua, porque é um pilar de canto, eu preciso determinar um momento na direção X e um momento na direção Y. Consequentemente, eu vou determinar também o MiX e o MiY. Vou salvar esses valores aqui embaixo, certo? Aqui embaixo. Vou limpar aqui, ó. Salvei aqui embaixo e vou colocar o esforço normal reduzido. O que é o esforço normal reduzido? É meu carregamento majorado dividido por B vezes H dividido pelo sigma CD. Então, fazendo isso aqui, 1,4, que é o coeficiente de majoração, 320, que é meu carregamento, B e H, dividido por 1,43, vai dar 0,26. Pronto. Então, a partir desses valores do MiX e do MiY e do V, certo? Eu vou entrar na minha tabela lá do livro 3 do professor José Emílio de Araújo. Então, aqui, livro 3, certo? Eu passei para vocês. Vocês podem utilizar outro material, mas eu recomendo que utilize esse, pois é ele que eu estou utilizando de referência. Então, aqui na tabela 2, certo? Da apêndice, então tem aqui, ó,
eu quero fazer com 4 barras? Não, eu quero fazer com 6 barras. 6 barras de aço, 4 barras, 6 barras. 6 barras aqui, tá bom? Essa é a configuração. Eu vou ter aqui ó, o valor de μy e μx. E o valor do V. O V é 0. Não, meu V é 0,26. Então, vamos procurar o próximo. Opa, 0,20. O V é 0,20. Vamos ver se tem o próximo. O V já é 0,40. Então, vou utilizar essa tabela aqui como referência, tá bom? Porque o meu V é 0,26. Olha só, 0,26. Mas não tem uma tabela para 0,26. Ele tem uma tabela para 0, para 0,2 e outra para 0,4. Então, eu vou usar o mais próximo. O mais próximo é 0,2, beleza? Agora, eu vou precisar entrar com o valor de μx e μy aqui. Então, olha só, vou pegar essa tabela aqui, ó, entrar com o valor de μx na vertical e μy na horizontal aqui e achar o valor da taxa de aço. Então, vou só dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor, que é um momento importante para escolher os fatores. Então, quanto é o valor de μx? μx aqui é 0,02. Então, eu vou dizer que é 0 aqui, porque é tão pequeno que não chega nem a 0,1. É 0 aqui e o μy também, 0,0. Então, eu vou entrar com o valor de μx igual a 0,0 e μy 0,0. Então, bem aqui, ó, olha só, minha taxa mecânica de aço é 0,00. O que significa isso? Que, teoricamente, o concreto, o pilar, não precisa de armadura. Sozinho, ele consegue resistir aos esforços sem necessidade de armadura, tá bom? Então, não seria necessário colocar uma armadura. A seção é suficientemente esbelta para resistir aos esforços. Entretanto, todavia, a NBR, a 6118, que é a norma de concreto, ela estabelece que eu preciso adotar, no mínimo, uma armadura mínima, certo? Então, é uma armadura que se diz construtiva, armadura de norma. Então, para determinar essa armadura de norma, espero que você já tenha assistido às aulas anteriores também, eu preciso ser 0,15 do ND sobre FYD ou 0,4% da seção de concreto. 0,15 vezes 1,4 vezes 320, que é meu ND, dividido por FYD, que é 43,48, considerando meu ACA 50, que é o aço de construção civil que a gente utiliza. Vai achar uma área de aço de 1,55. Agora, eu tenho que comparar com 0,4%. Então, 0,4% vezes base vezes altura do meu pilar, eu vou encontrar 3,20 centímetros quadrados. Então, entre esses dois valores, eu tenho que adotar o maior. Então, 3,20. Beleza. Essa é a armadura que eu preciso. Então, eu quero adotar, gente, a armadura mínima. Então, eu vou utilizar ferro de 10, porque a norma pede que, no mínimo, eu coloque uma armadura de ferro de 10. Inclusive, existem colunas para pilares que vendem armadura de ferro de 8. Não é permitido fazer pilar com ferro de 8, e sim ferro de 10. Então, como o ferro de 10 aqui ele tem uma área de 0,78, basta eu dividir 3,20 por 0,78 para me achar o número de barras. Então, dividindo 3,20 por 0,78, eu vou precisar de 4,10 barras. Não é possível, gente, eu colocar... Não é possível colocar 4 barras e 10. Eu tenho que arredondar esse número para mais, certo? Só que se eu arredondar para 5, olha só, 5 barras, que é o próximo, que ia ficar uma barra aqui, outra barra aqui, aqui e aqui. E a quinta barra, eu colocaria bem aqui no meio? Não pode, certo? Cada linha é neutro. Eu teria que colocar aqui nesse lado, certo? Numa das faces. Só que aí, olha só, ela não fica com a armadura geometricamente distribuída, certo? Então, eu vou ter que colocar mais uma barra aqui, ó, para ficar
iguais, para ficar equilibrado, simétrico, certa geometria do meu pilar. Então ele tem que ficar o tempo todo simétrico. Então, no caso aqui não pode ser número ímpar, geralmente a gente vai adotar números pares. Então vai aumentar o número de barras 2 e 2. Se é 4, não posso ir para 5 porque não fica simétrico. Eu tenho que ir para 6 barras de 10, que vai dar uma área de 4,68. Lembrando que a área ia ser de 3,20, tá bom? 3,20 é necessário. Como não pode armadura menor, então eu vou precisar colocar aqui, ó, 6 barras de 10 nessa disposição aqui, de acordo com a orientação que eu tinha inicial do pilar, beleza? Então, essa é a configuração final, essa é a armadura mínima que eu vou precisar colocar, beleza, gente? Essa é umas aulas introdutórias, a gente já está avançando bastante no nosso conteúdo, mas é necessário que vocês aprendam a determinar a armadura mínima, determinar a armadura, as taxas de armadura em função desses parâmetros construtivos, tá bom? Na aula seguinte a gente já vai avançar e discutir o efeito de segunda ordem, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.